Parabéns a todos pelo Dia do Aposentado. Saúdo todas as autoridades presentes nessa live e agradeço a oportunidade. Meu nome é Lucas Benevides, eu sou o diretor da AFIPEA, que é o Sindicato Nacional dos Servidores do IPEA, que integra com muito orgulho o movimento Acorda Sociedade, o MAS. O MAS já nasceu com a ideia de defender os direitos do aposentado. E claro, como seu nome diz, de despertar toda a sociedade para a defesa de seus direitos. Então, é com muita alegria que nós participamos desse combate desde o início. Na PEC de reforma da Previdência de 2016 e 2017, nós logramos êxito e ela não foi aprovada. Já na PEC de 2019, embora ela tenha sido aprovada, ela foi aprovada com menos maldades do que o texto original previa. Isso graças a um esforço conjunto entre parlamentares e entidades da sociedade civil, da qual fazem parte o MAS e a AFIPEA. O aposentado e pensionista tem uma importância muito grande para nós, para a nossa associação, porque 70% da nossa base é de aposentados e pensionistas. Então, quero dizer que todos podem contar conosco para a defesa todos os aposentados e pensionistas podem contar com essas duas entidades para a defesa de seus direitos. E um abraço a todos, aproveitem seu dia. Parabéns! Olá, estou aqui hoje para cumprimentar todos nós, nossos idosos, as nossas idosas, e falar para você, hoje no Brasil, os aposentados, as pensionistas e os idosos estão vivendo mais. Hoje tem mais de 48 mil aposentados e idosos acima de 100 anos. Olha que maravilha! E nós vamos chegar lá também. Nós vamos agora, com essa luta nossa, com esse trabalho que nós estamos fazendo, nós vamos chegar aos 100 anos também, todos nós idosos e nós aposentados e pensionistas. É uma maravilha e que Deus abençoe todos nós. Um abraço a todos. Hoje, dia 24 de janeiro, é o Dia dos Aposentados. O Sinagências não poderia deixar de passar essa data em branco e vem aqui agradecer não só pela construção de diversas agências, como também pelos serviços prestados à sociedade brasileira. Aposentado, apesar do tempo difícil que vivemos, pode ter certeza, o Sinagências está contigo. Parabéns e muito obrigado por tudo que vocês fizeram por todos nós. Olá, amigas e amigos. Espero que todos estejam bem, com muita saúde. É com grande satisfação que, em nome do presidente Petros e de toda a diretoria do Sindileges, parabenizo aos nossos colegas aposentados. Comemorar o Dia do Aposentado é necessário porque é merecido. Eu tenho a certeza que cada um de vocês carrega consigo o prazer do dever cumprido. Para nós que ainda estamos na ativa, ficou um legado de ética e competência. Se o Brasil hoje possui instituições democráticas, fortes e em constante aperfeiçoamento, isso é graças ao trabalho de cada um de vocês. Eu quero aqui homenagear em especial aos colegas aposentados da Câmara, do Senado e do TCU, a quem nós representamos no Sindileges. Se temos um dos parlamentos e um órgão de fiscalização entre os mais conceituados e respeitados do mundo, isso é graças ao suor e ao trabalho de todos aqueles que nos antecederam. E claro, como representante sindical, fica aqui em especial o meu agradecimento pelos anos de luta que tanto valorizaram e engrandeceram as nossas carreiras. Um grande abraço e um feliz Dia do Aposentado. Olá, meus amigos, todos bem-vindos. Dessa vez eu não vou falar mais uma live, eu vou falar uma live especial, uma reunião especial.
Hoje é dia do aposentado, tanto do regime geral quanto do regime de previdência. É dia não só de uma pessoa que parou de trabalhar, mas uma pessoa que deu a sua contribuição durante a vida toda para o nosso Brasil crescer. Quem construiu o Brasil, levou o Brasil e hoje tem o merecido descanso daquela pessoa que foi o criador do nosso país, o sustento, a base, o pilar desse Brasil que nós amamos. E não podia ser diferente hoje. A gente está aqui com uma pessoa extremamente especial, que é o presidente do INSS, o Instituto de Seguro Social. E a gente a gente se sente extremamente lisonjeado da presença dele aqui hoje. Que numa data tão especial, um domingo, a gente vem aqui juntos com uma das maiores autoridades que se pode dizer quando o assunto é aposentado, ele nos dá esse devido respeito, essa atenção de estar aqui conosco, falando de vocês, falando das pautas, e a gente já teve um bate-papo aqui informal antes de começar as gravações, falou que a gente pode conversar sobre todas as pautas que a gente está aqui para somar. E a palavra que a gente traz para marcar essa live de hoje, que é uma live que a gente esperou muito, Leonardo, não é uma live qualquer. Há muito tempo, a gente aguarda poder conversar. A palavra que norteia essa live aqui hoje chama-se diálogo, chama-se conversa, chama-se esforços para juntos, entidades governamentais, associações, pessoas representantes do povo, juntar num objetivo comum, que é o bem dessas pessoas que precisam. Leonardo, é um prazer. Não vou apresentar os demais que já são notórios aqui pra gente, que todo mundo já conhece bem. Leonardo, é uma honra estar com você aqui hoje. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Fique à vontade. Muito obrigado, bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês, né, numa data tão especial, né, o Dia do Aposentado e o Dia da Previdência, né? Comemoramos hoje 98 anos da primeira lei da Previdência, a famosa, né, Lei Eloy Chaves, de janeiro, né, de 1923. Mas a Previdência no Brasil existe há muito mais tempo, né, desde o século XIX. Então, é uma data muito importante para todos nós que vivemos a Previdência, sejam os aposentados, sejam os servidores do INSS, dos mais de 2.000 institutos de previdência que existem nos estados e municípios brasileiros. É uma data muito importante para todos nós. Que bom, seja muito bem-vindo. Eu vou fazer aqui um bate-bola, aqui uma conversa aqui informal, cada um te faz uma pergunta. Eu vou abrir aqui com o nosso querido Júnior, Nery Júnior, fique à vontade para conversar aí e questionar o Leonardo. Bom, primeiramente, eu quero saudar a todos, né, por estarem aqui nesse domingo, dia 24 de janeiro, saudar o presidente do INSS, Leonardo Rolim, pela sua disponibilidade de estar aqui em uma data emblemática. Hoje é o dia não só dos aposentados, a quem nós rendemos as nossas homenagens, mas também hoje é o dia da Previdência Social, uma previdência que foi construída por décadas, né? E hoje nós temos aí o presidente Leonardo Rolim, que preside a maior autarquia federal que nós temos, que é o INSS. O INSS, ao longo dos anos, ele vem passando por uma série de mudanças, uma série de modernizações e também desafios, né? Evidentemente que uma autarquia do tamanho do INSS, ela tem grandes desafios, seja através da digitalização, das ferramentas digitais que foram implementadas, né? Cabe destacar também a importância dos servidores do INSS nesse processo. Vocês sabem que nós perdemos 40% da nossa força de trabalho. O INSS enfrenta essas dificuldades em relação à questão de pessoal e os servidores conseguiram apresentar um aumento de produtividade, né, em função dessa queda que nós tivemos na nossa força de trabalho.
Então, a todos os servidores do INSS, a todos os colegas que ajudaram a construir a Previdência no Brasil, a ANAX, ela vem também prestar sua homenagem, porque para existir Previdência tem que existir o outro lado do balcão. Então, eu quero deixar registrado o nosso agradecimento, parabenizar os aposentados da nação, aposentados e aposentadas, dizer que nós, no INSS, estamos trabalhando muito para prestar um serviço que vocês merecem, um serviço de qualidade. E o presidente do INSS tem feito a parte dele, tem também, é uma administração que tem se colocado aberta sempre ao diálogo e tem enfrentado esses desafios, são grandes desafios. E a gente, com certeza, queremos uma Previdência cada vez mais forte, fortalecida e prestando serviço de excelência, que é isso que todos querem na sociedade. Muito obrigado. Obrigado, Nery. O Milton Antunes, nosso senhor fazer um questionamento ao Leonardo, Milton. Ô, presidente, muito bom dia, seja muito bem-vindo. A gente tem recebido alguns questionamentos no sentido de que tipo de trabalho hoje o INSS tem feito diretamente para aproximar o seu público ainda mais da autarquia? Que a gente percebe que, às vezes, há um distanciamento muito grande e nós, como intermediários dessa fala, de certa forma, percebemos um pouco isso. E hoje a gente sabe que, de um modo em geral, as pessoas da terceira idade, os idosos, alguns têm dificuldade, lógico, né, de acesso, muitas vezes é um acesso eletrônico, por exemplo, que é uma tendência agora muito maior. Então, que tipo de trabalho para minimizar essa distância o INSS tem feito para esse público específico, que hoje é o maior público que nós temos, né, direcionados à autarquia, que é o público da terceira idade? Milton, acho que é uma pergunta muito interessante e sim é um desafio, né? Como o Nery colocou, o INSS está passando por uma grande transformação digital, né? E essa transformação digital, se por um lado facilita o acesso das pessoas à informação e aos serviços, por outro lado, faz esse distanciamento físico, né? Uhum. O que é que a gente tem buscado para minimizar isso? A gente está trabalhando em várias direções. Uma primeira que está disponível já há algum tempo é o chat, né, da Elo, uma forma, e o chat ele tem uma interação com o servidor do INSS, é um dos instrumentos. Outro instrumento que nós estamos concebendo, já temos algumas experiências piloto, que é o que a gente está chamando a nova agência do INSS, que é o autoatendimento orientado, né? Que é a gente ter pessoas no INSS que vão orientar as pessoas que não têm aquele mesmo conhecimento, né, da transformação digital. E uma terceira linha é um conjunto de ações que nós estamos também em fase de desenvolvimento, no que a gente chama aí de procurar ter uma relação mais próxima com o cidadão e ajudá-lo no envelhecimento ativo. É algo que, em alguns regimes próprios, já está consolidado, o INSS está desenvolvendo nesse momento, a gente espera, muito em breve, ter notícias boas para os nossos aposentados e pensionistas, no sentido da gente trazer não só mais informação, porque o PEP já traz essas informações há algum tempo, mas é algo mais estruturado, no sentido de não só trazer informações, mas trazer também orientações, serviços, no sentido do INSS fazer um papel mais amplo de não apenas pagar um benefício, mas ser um apoio para o dia a dia do aposentado e pensionista. Obrigado, presidente. Muito obrigado, Milton, presidente. Felipe Brito, nossas de luta, você que é um conhecedor aí, da margem dos consignados, tem uma pergunta para o Leonardo? Não, com certeza. Uma dúvida que está surgindo agora demais, surgiu notas, né? A gente, inclusive, fizemos vários vídeos falando sobre isso,
sobre o adiantamento do 13º. Já é fato? Já tem data ou não? Porque a gente ficou sabendo já que teria data já para pagamento, né? Seria no pagamento, primeira parcela no pagamento de fevereiro e a segunda já em março. É verdade isso? Não, já tem data? Não tem data? Vai ser antecipado? Ninguém melhor do que o presidente do INSS aqui para responder isso, né? Então, Felipe, vai sim ter um adiantamento do 13º. A definição das datas, a definição exata, a gente deve ter nesta semana, né? Ao longo desta semana deve sair a definição das datas exatas. Eu não tenho como antecipar aqui agora. O processo está em andamento, né? Mas eu não tenho como antecipar. Mas sim, teremos antecipação e será o mais breve possível, com o intuito de ajudar, né, os aposentados e pensionistas nesse momento que a população ainda convive com a pandemia. Mas ao longo dessa semana nós devemos ter as datas exatas. Infelizmente eu não posso antecipar aqui agora, apenas antecipo que sim, você já pode dar em primeira mão, teremos antecipação. Mas existe essa possibilidade ainda de sair em fevereiro, no pagamento de fevereiro? Existe? Existe. Dá. Se sair a definição até o dia 6, é viável colocar na folha de fevereiro. A gente começa a rodar a folha de fevereiro por volta do dia 10. Tem algumas, o Nery conhece muito bem, a gente tem alguns atos preparatórios, né? A folha roda propriamente dita por volta do dia 12 ao dia 15, e tem os atos preparatórios, sair na decisão até o dia 6, dá tranquilamente para colocar na folha de fevereiro. Ótimo. Obrigado. Eu vou quebrar um pouquinho o protocolo, que eu sou desse, né? Eu estava conversando aqui, eu até brinquei com o pessoal aqui, que eu criei suspense quem estaria na nossa live. E eu falei para eles procurarem lá o meu segundo vídeo. Quem não sabe, gente, esse homem que está aqui, né, sem ele saber, eu vou falar, eu acabei usando a imagem dele no meu segundo vídeo, numa entrevista que ele deu para o UOL. Eu peguei lá a parte que ele falava da margem de 5%, a gente vai falar sobre ela daqui mais à frente, né? Meus amigos já vão falar. Aí eu peguei essa parte e me projetou aí de menos de 1.000 inscritos na época, foi para 18 mil inscritos com aquele vídeo. E eu quero te agradecer aqui no ar, aqui para todo mundo ver, que você me ajudou muito. Por isso que eu falei que eu estava nervoso. Entrevistei Rodrigo Maia, o Onyx, entrevistei pessoas, mas você ficou nervoso porque eu tenho gratidão por você, sem você saber. Obrigado, tá, presidente? Que bom, eu fico feliz. É um prazer enorme, Felipe. Sandro? Presidente, sim. Presidente, vamos lá. Há um tempo atrás, no ano passado, aconteceu esse mesmo procedimento do adiantamento do 13º. E isso realmente foi uma medida particular por parte do governo federal, porque ele teve uma função. Ela não só colocou dinheiro na mão do aposentado, igual vai acontecer agora, mas também movimentou a economia. A gente sabe que essa pandemia, com essa questão de tudo parado, do lockdown, deu uma estagnada na economia, a gente está ciente disso. Só que a gente tem que olhar num contexto amplo. Quando isso aconteceu, de um lado, mas de certa forma criou uma lacuna para o mês de dezembro, que é onde vinha uma parte do 13º. E o governo fez várias delas excelentes, que é o auxílio emergencial, mas o aposentado no mês ficou sem esses recursos. Pensando nisso, nós três aqui, eu, Felipe e Milton, a gente protocolou no Senado uma ideia legislativa, que era do 14º salário emergencial. A gente, em uma semana, a gente conseguiu mais de 100 mil votos. A gente conseguiu apoio de parlamentares, vários parlamentares vieram apoiar e a gente transformou isso em projeto de lei. A gente protocolou lei e a gente correu até Brasília para buscar esse apoio. Lá em Brasília a gente conseguiu apoio de nomes fortes, o Eduardo Bolsonaro, o Jordi, dentre muitos outros, o capitão Alberto Neto, que a gente não pode deixar de citar, que é do governo, que foi um grande guerreiro aqui, inclusive com a margem dos consignados também, pra gente. A gente foi trabalhando com medidas apropriadas para que isso pudesse acontecer.
ter um 14º. Por quê? Porque durante a pandemia, quem vinha sofrendo o impacto ali do grupo de risco são os idosos. São dados bem específicos que de todas as pessoas que infelizmente serão paradas, grande parte, a grande maioria são idosos. Estão ali no grupo de risco. Então, levando em consideração tudo isso, e levando em consideração que no mês de dezembro, vários comerciantes também entenderam que a falta do 13º criou um vácuo ali na economia no mês de dezembro também. E agora vai ter esse adiantamento que novamente é bom. Reitero, o governo precisa de dinheiro, a gente sabe disso. É uma medida que o governo, Paulo Guedes, está correndo atrás para injetar dinheiro. Mas esse ano ainda teremos uma lacuna no mês de dezembro. Só que agora com mais tempo para trabalhar isso. A gente tem um orçamento, a gente apresenta o orçamento, fontes de custeio. Como eu te disse, tem o apoio do próprio Eduardo, do Hélio Negão, então a gente dá esses dados para ele. No mês de dezembro desse ano, de forma bem trabalhada, a gente vendo que a pandemia, será que há a possibilidade de um pagamento do 14º salário para aposentados e pensionistas? Como que você vê? Como que você entende? Lembrando que é um projeto em vários projetos de lei, inclusive Leonardo, dentro da própria MP que aumenta o salário mínimo, tem uma emenda também do 14º, foi colocada uma emenda lá dentro. Como que você vê essa possibilidade? Você vê com bons olhos, estando dentro do plano orçamento com bons olhos, como que você encara a questão do 14º? Olha, vou falar de forma bem transparente sobre essa questão do 14º. O 14º salário, ele é uma despesa que estaria sendo criada, uma despesa continuada. Não, é só o efeito da pandemia, é uma única. Não é um inicial, não é continuado e ela não vai fazer nem parte do plano plurianual. É um único pagamento para o mês de dezembro para corrigir essa lacuna econômica que aconteceu. Porque a partir do momento que eu tiro a parcela do mês de dezembro, que é a parcela, e adianto ela para os anos iniciais, é a composição dessa parcela final. Seria só ano de 2021, não é dituado, nem precisaria estar no plano plurianual, essa previsão. É só uma única parcela, assim como o emergencial. Eu não vi o texto da lei, eu imaginava que seria continuado. Sendo uma despesa continuada, então ela tem uma limitação em relação à própria Constituição e à LRF, tem que apresentar uma fonte de financiamento, né? Uma fonte de financiamento perene. E a gente está falando de uma despesa de aproximadamente 50 bilhões de reais. Pra vocês terem uma ideia, o Bolsa Família inteiro corresponde a 36 bilhões de reais por ano, ou seja, é mais do que um Bolsa Família inteiro. Então, sendo uma despesa continuada, teria que ter ou uma redução permanente de uma despesa no mesmo valor, ou a criação de uma despesa adicional, de uma receita adicional, criar um tributo adicional, uma contribuição adicional para compensar. O que não é algo trivial de ser feito, e o projeto, sem isso, ele é rejeitado por inadequação financeira e orçamentária. Ele seria rejeitado já na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara, e caso, por alguma razão, mesmo descumprindo o princípio, ele sendo aprovado na Câmara, ele teria que ser vetado, porque ele estava descumprindo a Constituição e a LRF, e o Supremo, inclusive, já disse, naquele caso do aumento do BPC, de 1/4 do salário mínimo per capita para meio, que, nesses casos, é obrigação do governo vetar, e que, mesmo que o Congresso derrube o veto, não tem efeito prático, né? Então, teríamos essa limitação constitucional e da LRF. Não sendo uma despesa continuada, sendo apenas uma única vez, tem uma outra limitação, que é a limitação do teto de gastos. Então, o orçamento de 2021, o projeto de lei orçamentário de 2021 está, nesse momento, em tramitação na Câmara. Ele era para ter sido aprovado até dezembro do ano passado, não foi, ainda está em tramitação, até poderia ser alvo de uma alteração do PELOA
né? Porém, teria que reduzir alguma outra despesa, porque ele já está no limite do teto. Né? Então, qualquer despesa adicional que for colocada no PELOA 2021 é viável? Mas tem que cortar uma despesa similar por conta do teto de gastos. Então, essa é uma limitação que eu acho difícil de ser superada. Você teria que cortar 50 bilhões de despesas no orçamento. Eu não vejo, de forma assim, pragmática, de onde cortar essas despesas no orçamento. É uma decisão que estaria na mão dos deputados e senadores, mas eu não vejo como algo factível para ser feito. Possível, mas não acho factível. Assim, não vou criar falsas expectativas. O Congresso teria que cortar 50 bilhões de outras despesas para não descumprir o teto de gastos, que é um princípio também constitucional. E aprovando Nery, vou até abrir o orçamento de guerra, estando dentro do orçamento de guerra, é possível isso? Sendo aprovado um orçamento de guerra? Lembrando que propôs esse projeto do orçamento de guerra. O orçamento de guerra aberto. O orçamento de guerra sempre foi para 2020, para 2021. Eu não vi ninguém, nem no governo federal, nem no Congresso, defender um novo orçamento de guerra. O próprio Rodrigo Maia já falou várias vezes que não aceita. Eu não vi nenhum dos dois candidatos à presidência da Câmara defendendo, nem no Senado. O orçamento de guerra foi restrito a 2020. Queria fazer uma consideração. Bom, essas observações que o Dr. Leonardo Rolim coloca, elas são todas procedentes, né? Para quem não sabe, ele é consultor legislativo da Câmara e ele tem um profundo conhecimento nessa área de orçamento. Então, se tem uma pessoa que entende de orçamento aqui neste grupo, com certeza é ele. Essa decisão, ela é uma decisão que ela envolve aspectos técnicos e envolve aspectos políticos. Então, tudo que foi falado aqui em relação a essa questão, ela é procedente, tá? Agora, do ponto de vista político, o que é que nós temos? O governo, se quiser, ele pode apresentar um projeto para rever as renúncias fiscais, a exemplo das concessões que foram feitas para as petroleiras, né? Tem um estudo da Câmara que diz que em 10 anos, aliás, em 20 anos, o governo deixa de recolher 1 trilhão das petroleiras, por exemplo. Então, quem é que mais precisa de recurso nesse mundo? São as petroleiras ou são os aposentados e pensionistas? Isso é uma questão de decisão política. Isso cabe ao governo, isso cabe ao Congresso Nacional decidir. Aliás, tem muitas renúncias fiscais que foram concedidas que precisam ser repensadas, porque o déficit está aí crescente, né? Ano passado existia o orçamento de guerra, que foi realmente uma decisão política acertada, né? O governo e o Congresso Nacional, em sintonia, deram uma solução para flexibilizar, né, a regra de ouro, o teto de gastos, e criou-se, então, esse orçamento paralelo para o enfrentamento da Covid. Não sei se nós vamos ter um orçamento paralelo para este ano. Agora, que vai ter que ser criado alguma engenharia financeira para que o governo possa enfrentar a pandemia, isso não tem a menor dúvida. Porque, da forma como nós estamos, no meio de uma segunda onda, sem vacinação e com todas aquelas condicionantes que justificaram a criação do orçamento de guerra, nós precisaríamos ter algum tipo de flexibilidade, né, na Constituição. Não sei se vem um orçamento de guerra, mas algum tipo de flexibilidade vai ter que ser criado para que o próprio governo não fique engessado nesse momento decisivo, não só para a economia, né, mas também para toda a sociedade que requer uma atenção especial no que se refere ao enfrentamento da Covid, da pandemia. Então, são essas as minhas observações. Nery, Leonardo, só para complementar o que o Nery falou, só para te passar a palavra, quando a gente colocou a proposição da ideia legislativa do 15º depois no decorrer, teve uma apuração do Tribunal de Contas da União sobre alguns pagamentos indevidos do auxiliar inicial.
que foram alguns militares, serviços candidatos que assim, técnicos foram lá e solicitaram o pagamento desse auxílio emergencial. Esse valor que a gente constatou, que o TCU apurou, foi 2 bilhões de reais. 2 bilhões de reais. E ao planejamento que a gente fez, a partir do momento que o governo já pagou, o dinheiro já foi injetado, ele se torna um ativo, porque ele tem que retornar aos cofres públicos e ele se torna um ativo. Aí vem a questão do resgate. Mas é muito difícil resgatar. E eu te mostro que não. Porque imagine um servidor que recebeu aí R$ 1.800 auxílio emergencial e não deveria. Ou um político que vai ter até que responder por um processo administrativo, um processo criminal também. O governo ele pode criar uma lei de anistia, ele pode criar uma forma de perdão dessa dívida de quem pegou esse auxílio emergencial de forma indevida e aplicar até uma multa para quem fez isso. Então você imagina, olha, para quem pegou, eu sei que foi encaminhado até SMI, fazendo a cobrança desse valor para retorno. Agora você imagina o seguinte, você cometeu ali estelionato, você locupletou a custa do erário público, você cometeu todas essas irregularidades. Eu te dou o perdão, você me devolva os 1.800 daqui 30 dias, com mais uma multa de R$ 1.000. Então esses 42 bi apurados por você, eu volto em mais de 70 para os cofres públicos, é um ativo. É um ativo ser vinculado. Politicamente falando, seria tirar de quem recebeu indevidamente, dar a titular para quem está morrendo durante a pandemia, que é o grupo de risco, o fator de risco. Então, é esse curso que a gente apresentou e demonstrou que tinha esse ativo. Tá? Só para complementar o que o Nery falou, Leonardo, o que você acha dessa previsão? Olha, bom, em primeiro lugar, em relação ao combate à fraude, é algo que tem que ser feito, o INSS vem fazendo, e esse ano vamos fazer muito mais do que fizemos nos últimos anos. Ano passado fizemos mais do que em 19 mais do que em 18, e em 21 pode ter certeza que vamos fazer muito mais. Nós temos diversas ações, implantamos, inclusive, uma sala de situação no INSS em novembro do ano passado. O combate à fraude é fundamental para reduzir os gastos indevidos e direcionar melhor os gastos públicos. Bom, esse é um primeiro ponto. Agora, independente disso, em relação ao auxílio emergencial, eu não sei o volume que vai se conseguir de retorno, mas seguramente, em primeiro lugar, não seria suficiente para levantar 50 bilhões de reais. Segundo lugar, o que eu falei que em 2021 o nosso desafio é cumprir o teto de gastos. Não é propriamente a fonte de financiamento. Né? Porque, em relação à fonte de financiamento, na verdade, assim, sendo bem transparente, a gente está financiando boa parte da despesa com dívida. Não por acaso a gente não cumpre a regra de ouro. A gente aprova o orçamento com uma parte do orçamento, uma parte grande do orçamento condicionada a uma lei posterior que vai a concordar com parte da despesa ser paga com a emissão de dívida. Isso é importante ficar transparente para as pessoas. Todo ano, desde 2019, a gente vem aprovando o orçamento condicionado. Uma parcela grande das despesas previdenciárias condicionadas. Aí, pouco depois, vem um projeto de lei em que vem lá, qual é a fonte dessas despesas que estavam condicionadas? É dívida, além da regra de ouro. Aí o Congresso aprova com maioria absoluta e dá a possibilidade do Executivo executar, descumprindo a regra de ouro, mas cumprindo a alternativa dada pela própria Constituição de descumprimento. Então, assim, a fonte não seria a solução, porque, na verdade, a gente já está descumprindo essa lógica de ter da fonte que a gente está cobrindo com dívida. A questão limitadora é o teto de gasto. A gente teria que, de fato, cortar uma despesa do ano de 21 no montante de 50 bilhões para poder viabilizar o 14º.
Felipe, você que é mais conhecedor da questão da margem do consignado, você quer assunto que o pessoal está perguntando aqui, a questão do travamento, e você poderia entrar até no assunto da margem social. Pode ser? Sim. Sandro, eu acho que o teu microfone está dando eco e está com ruído, viu? Tá. Eu vou colocar mudo. Presidente, a margem de 5%, no momento ela foi boa, né, para ajudar no meio da pandemia. Hoje se tornou um transtorno na vida do aposentado e pensionista. Muitos tinham dúvida ainda se estava zerada ou negativa, afirmando que ela está negativa, né, presidente? E se tem alguma ação para se tornar essa margem já efetiva, que vire, se tem uma indicação do INSS, como foi uma indicação do INSS, para ter essa medida provisória da margem de 5%. Eu tinha até conversado com o Rodrigo Maia, lá no Salão Verde, sobre isso, e ele falou que sim, que teria que ser urgente, porque hoje, qual foi o argumento? Nós começamos com a história da margem, junto com o capitão Alberto Neto, né? Teve a reunião lá, junto com o conselho do INSS. Existe a possibilidade de uma indicação direta do INSS para acertar essa margem aí, porque está dando prejuízo. Hoje o aposentado, eu falo aqui no Rio que as empresas que emprestam com taxas maiores, né, que não tem esse limite, porque ele não pega no consignado, mas corre lá e pega no débito, desconta direto na conta corrente, pagando 23% ao mês, utilizando mais 30%. Eu até falo aqui o seguinte, né? Foi um dos argumentos que eu usei até para a gente lutar a favor da margem. Que o aposentado ele já está hoje com 40% da renda dele, a maioria. Ele sai da financeira, que faz débito desconto de folha, vai na outra e debita na conta dele, mais 30%. E pasme, presidente, ele vai na concorrente ao lado, que geralmente é parede e meia, e pega mais 30%, aí fecha o pagamento dele em 100% do salário, né, para pagar empréstimo. E hoje, uma das soluções, né, que o aposentado ele está negativo, tem um aumento do salário e ele continua negativo. Existe uma indicação, existe alguma coisa, algum movimento do INSS, da Previdência, em relação a essa margem de 5%, com a famosa margem de 5%, já não é mais 5%, é 40%, né? Existe alguma movimentação para isso? De repente, separar, eu dei uma ideia, tá? Eu queria que o senhor repensar. Eu acho que a melhor solução hoje é manter a margem, 40%, mas pelo menos, se não conseguir, separar essa margem, colocar ela como uma margem emergencial, como se faz o cartão, deixando 30% para empréstimo, 5% para cartão e esses 5% aí para uma margem emergencial, porque o prejuízo que está causando, né, essa margem negativa é muito grande para os aposentados. A gente consegue ver aqui, como nós estamos na ponta aqui, consegue ver que é um sofrimento muito grande para esse aposentado. Existe alguma ação, alguma coisa que o INSS pode fazer para reverter essa situação? Felipe, eu concordo com toda a argumentação que você colocou. Nós sim estamos estudando em conjunto com a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. É um tema também que o Conselho Nacional de Previdência Social, que tem representantes dos aposentados, né, no Conselho, também tem debatido. E, aliás, toda a decisão que a gente tem tomado referente a consignados, sempre a decisão final é do Conselho. Então, a gente deve levar em breve para o Conselho, quando a gente concluir nossos estudos, que está em fase final, uma proposta no sentido de fato, de levar o consignado para a realidade, né? Acho que a gente tem que fazer com que o consignado seja um instrumento bom para o aposentado, e eu acredito que a gente pode, inclusive, construir soluções que venham a não só evitar que ele pague um juro maior, mas até, em algumas situações, evitar que ele pague juro, e ele pode ter até benefícios, né? Por exemplo, eu costumo sempre citar o caso da OAB. A gente tem um cartão de benefícios, né, da OAB que dá descontos. Nós temos 36 milhões de beneficiários do INSS. Será que a gente não poderia conseguir alguma coisa do gênero que até compensaria, se a gente não conseguir viabilizar, aí o 14º salário? Então, a gente está estudando algumas coisas nesse sentido.
vai bem na direção que você colocou, e em breve a gente deve concluir esses estudos e levar para o CNPS. Ótimo. Eu queria, já aproveitando, falando sobre educação financeira, o programa chamado PEP, né? Programa a Educação Previdenciária. Nós, como representantes da ANADIPS, teria alguma solução de incluir a gente nesse programa? A gente pode conversar sobre isso. A gente precisa trazer isso. Nós precisamos passar também informações assertivas. E hoje nós criamos nossos canais. Olha, eu digo aqui que se eu falar que amanhã vai pagar o 14º, eles vão correr lá e vai achar que vai pagar. E a gente precisa ter essa informação. A gente queria essa parceria através da ANADIPS com o INSS para a gente trazer informações assertivas, porque a gente, olha, é um sofrimento muito grande para esses aposentados. Então, a gente quer cada vez mais. Até ontem, antes da pandemia, era um cara que tinha menos de 1.000 inscritos, que tinha 5 visualizações. Hoje, na ida para Brasília, em um dia, só o meu canal teve 5 milhões de visualizações. Fora os outros, um pum de canais que são parceiros nossos, que nesse mesmo dia teve 5 milhões de visualizações em um dia. Então, um impacto muito grande, tanto para o bem quanto para o mal. Eu posso passar uma informação errada aqui que venha prejudicar a vida do aposentado. Então, nós, através da ANADIPS, queremos nos aproximar para cada dia mais trazer mais informações assertivas. Existe essa possibilidade de fazer essa parceria através da ANADIPS com o INSS, também participar das reuniões como convidado. Eu queria ouvir isso do senhor, porque nós estamos aqui para acertar cada dia mais. Nós temos uma responsabilidade muito grande. Olha, nesse dia eu tenho certeza que tem muitas emissoras de pequeno porte que não têm a audiência que a gente tem. Então, sim, nós temos a consciência hoje da nossa responsabilidade social. Porque cada palavra que nós falamos aqui cria influencia diretamente na vida desses aposentados. Então, cada dia mais a gente está querendo acertar. Eu queria saber do senhor se existe essa possibilidade. Sim, Felipe. Em relação ao PEP, existe essa possibilidade, sim. Inclusive, nós estamos reestruturando o PEP, como eu falei no início, com a ideia de ampliar, né, a abordagem do PEP para uma abordagem de envelhecimento ativo também. Então, precisamos, sim. Eu acho que não só é possível, como precisamos de parcerias com aqueles canais que têm proximidade com os aposentados e pensionistas. Quanto a participar de reuniões do CNPS, que eu acho que é outro ponto que você colocou, como ouvinte, aí você teria que solicitar a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, que é quem coordena o conselho. Ótimo. E depois aqui, para não se alongar, a gente pode conversar, para o senhor me dar uma direção aí, o senhor pode me auxiliar nesse direcionamento para eu poder ir nas pessoas certas, que é o mais importante, né? Ir nas pessoas certas. E ninguém melhor do que o senhor para indicar isso aí para a gente. Eu falo o seguinte, já vou terminar minha fala. Nós tivemos ficamos quase um mês em Brasília, batendo de porta em porta lá, e nós sabemos a diferença de uma indicação. Então, por isso que eu peço que o senhor nos direcione da maneira mais assertiva que puder, para a gente evitar os erros, que nós erramos muito, né? E estamos aqui para acertar agora. Estamos voltando para Brasília agora no início de fevereiro. Espero também que o senhor possa nos receber aí, tiver um bate-papo lá no INSS, puder nos receber, nos direcionar, porque nos direcionamos, o senhor nos direcionando, isso vai estar ajudando também milhares de aposentados. Então, eu quero sim, nós queremos aqui, a gente conversa sobre isso, de cada dia errar menos, para passar a informação assertiva para os nossos aposentados. Obrigado, tá, presidente? Não, será um prazer recebê-lo. Mais caladinho, você quer fazer alguma coisa aí? O presidente, eu estou acompanhando o chat aqui da gente, que está bem movimentado, e algumas perguntas se repetem. Como é que está atualmente, na prática? A gente sabe que já não andava, infelizmente, o calendário muito atualizado, mas exatamente no momento, como está e o que o INSS tem feito pela questão da atualização desses exames periciais para todas as categorias, para quem está pedindo 25% de adicional, para quem está com auxílio, impetrando aí com auxílio acidente, entre todos. Né? Como é que está essa questão a fila, né? Ainda continua muito demorada, existe previsão de uma atualização? Qual é o cenário atual hoje, nesse momento?
Olha, quando a gente fala da chamada fila nem sempre a gente está falando de perícia, né? Então, são benefícios em geral. Uhum. Então, ainda temos um desafio grande em relação às filas, diminuímos o prazo médio de diferimento, reduziu ao longo do ano, mas ainda é um desafio grande. A pandemia nos criou um desafio adicional, porque nós tivemos que desenvolver novas formas, principalmente em relação, aí sim, aos benefícios por incapacidade que requerem perícia, ou no caso do BPC, da pessoa com deficiência, além da avaliação pericial, tem a avaliação social do nosso serviço social. Então, tivemos algumas dificuldades adicionais, mas estamos aos poucos reduzindo as filas e tomamos aí várias medidas para acelerar. Uma primeira foi criar processos de concessão automatizada. Então, naqueles casos em que todos os dados no requerimento já estão colocados, todos os documentos já foram anexados, o cadastro, o CNIS, né, o cadastro nosso, daquele segurado, está ok, então é feita a concessão automatizada. Isso ajudou bastante. Nós ampliamos o número de servidores em análise de requerimentos. No final de 2019, passou a ser 30% dos servidores do INSS nessa atividade. Agora, no final de 2020, nós ampliamos para 40%. Aproveitamos a contratação de temporários e transferimos mais pessoas para análise. Estamos também melhorando a forma do requerimento para o que a gente está chamando de requerimento com a instrução, né, mais qualificada. O que é isso? Era comum que o segurado pudesse fazer um requerimento faltando documentos. E aí, o resultado é que, quando o servidor ia analisar, abre exigência. Aí, o segurado vê aquela exigência, ele acrescenta, aí volta para o servidor analisar. Então, o segurado tinha 2 trabalhos e o servidor 2 trabalhos, e o tempo demorava muito mais. Então, nós estamos modificando o meu INSS para que o requerimento já chegue mais qualificado e a gente tenha menos situações de exigências. Outra dificuldade, assim, muitos requerimentos ficavam em exigência, as pessoas demoravam a cumprir. Nós estamos criando novas possibilidades para cumprimento de exigências. Esse conjunto de ações, ele tem nos permitido reduzir as filas e vai permitir que a gente chegue até o meio do ano cumprindo o compromisso que nós assumimos perante o Supremo, em acordo com o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União. Maravilha. Eu preciso passar o vídeo. O vídeo da... Tá me ouvindo? Vou passar o vídeo da... Hoje, 24 de janeiro, comemoramos o Dia Nacional do Aposentado, data mais que necessária e criada em homenagem à instituição da primeira lei brasileira destinada à Previdência Social em 24 de janeiro de 1923, pelo então presidente Arthur Bernardes, a Lei Eloy Chaves. Reforçamos nosso compromisso com os aposentados durante a pandemia, onde, como entidade que os representa, distribuímos totens de álcool em gel em todas as agências da Previdência Social para garantir a saúde e segurança daqueles que, por todo o esforço, ajudaram no crescimento do nosso país. A ANASPES parabeniza todos os profissionais pelos anos de dedicação ao trabalho e a nossa associação. Feliz Dia do Aposentado! Chega, emociona, né, gente? A gente que lida diretamente com aposentado, pensionista. Eu me emociono muito com essas homenagens, né? Eu sou muito emotivo e fico feliz aí, presidente. Quero agradecer mais uma vez o presidente pela presença importante
Sandro? Sim, encerrando aqui, já que a gente tem um tempo limitado, eu queria agradecer, Leonardo, e falar que a gente quer, sim, manter esse diálogo, essa abertura, que é como o Felipe disse, o nosso impacto hoje nas mídias sociais e internet, e o nosso centro sempre foi e será de mas um diálogo efetivo. A gente não aqui ninguém tem de levar isso para qualquer viés político. Muito aqui é fazer coisas boas pelo aposentado que a gente defende. A ANADIPS, nós somos uma associação que representa essas pessoas que pelo Brasil. A gente aqui, como assim, pessoas que têm uma certa mídia nas mãos, a gente quer fazer a coisa da forma assim, que abrir esse diálogo, quer que vocês repassem para a gente as coisas da maneira correta para a gente repassar para eles, até para não ficar mia. Então, que essa live aqui tenha sido de um bom diálogo, de uma boa conversa, em prol de realmente importa aqui para a gente, que é o aposentado, o pensionista, as pessoas com necessidades especiais, e é quem a gente luta aqui. Tá? Sejam bem-vindo a esse círculo do bem que a gente quer fazer aqui. Presidente, estão me ouvindo bem? Sim. Sim, eu queria, só para finalizar aqui, que foi um pedido muito grande aqui, em relação, aqui no Rio de Janeiro, tivemos uma empresa vencedora do leilão, né, para a folha de pagamento, né, que não agradou muita gente, o senhor sabe qual a empresa que é, essa empresa em qual ela cobra uns juros muito alto pelo crédito pessoal, né, e ela não tem uma estrutura de banco, né, a realidade é essa. Hoje, o Banco Mercantil do Brasil estão reduzindo as agências aqui no Rio de Janeiro, que ele não venceu o leilão, isso também impacta também diretamente em outros bancos, né, de grande porte, e hoje nós temos uma empresa que eu acho que, assim, que tem maior taxa de juros no mercado hoje, e falando sobre débito em conta, foi exatamente o que nós começamos no início, que impacta na vida das pessoas, dos aposentados. O que o INSS tem feito aí em relação à proteção do aposentado e o critério aí para se ganhar esse leilão? Né? Sabemos que tem um valor, né? Leilão tem um valor por cada conta, mas em contrapartida você deixa o aposentado na mão de uma empresa, que eu falo muito dessa empresa aqui, né? E eu queria saber qual o critério, porque eu vejo que ela não tem nenhuma estrutura de banco, ela não pode se considerar um banco, né? E hoje ela é a primeira pagadora, eu falo aqui, do estado do Rio de Janeiro. E eu vejo, até eu falei aqui no vídeo, que eu aposto que daqui, nos próximos leilões, se continuar dessa forma, ela será a primeira no Brasil todo a ganhar todos os leilões, porque chega a ser desleal, o que eu acho, tá? Opinião do Felipe Brito, porque ela cobra um juro muito alto. Então, para você ter uma folha de pagamento, né, fica fácil ela ganhar o leilão. Ela sempre vai pagar. Se o leilão, o critério do leilão, isso que eu queria, é só o valor, né, de quem paga mais, ou tem um critério por trás disso? Qual é esse critério para uma empresa ganhar esse leilão aí e receber a folha de pagamento? Olha, Felipe, é muito importante a tua pergunta, né? Em primeiro lugar, no leilão, ela tem todas as instituições financeiras que concorrem, elas têm que cumprir uma série de requisitos, né? Então, se ela não cumprir algum requisito que ela assumiu no nosso contrato, nós podemos descredenciar, só as pessoas denunciarem. Né? Nós podemos abrir um processo e descredenciar, ou então dar um prazo para que ela cumpra a obrigação contratual. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto o aposentado e pensionista não é obrigado a ficar naquela instituição. Ótimo. Ele pode migrar para outra instituição que ele queira. A portabilidade na Previdência, ela é um direito do aposentado e pensionista. Ótimo, ótimo. Nery Júnior, meu amigo, já estamos caminhando para o final aí. Bom, aproveitar já para fazer as minhas considerações finais.
Eu gostei muito dessa live, acho que foi produtiva, porque ela traz muitos elementos de informação aí para os ouvintes, para todos que estão seguindo e assistindo essa live. Nós estamos trabalhando, inclusive a gente coloca a ANACS também à disposição, tá, para fazer esse esforço de comunicação direcionado para a sociedade na questão da informação assertiva, né, daquela informação fidedigna que vocês também precisam. Presidente, eu posso falar para ele sobre aquele projeto lá do INSS Explica? Posso. A gente então, só tem que adiantar um pouquinho, que já deu a hora do presidente, tá? Vamos só adiantar. Tá certo. Nós trabalhamos aí na perspectiva de se apresentar um projeto justamente voltado para a sociedade, né, para explicar questões básicas, né, de direito previdenciário, dos direitos que os trabalhadores possuem em relação aos benefícios, como acessá-los, e isso aí está sendo gestado já pela administração, e eu acredito que isso vai ser uma novidade, né, que certamente vai ser um sucesso esse projeto. Então, ele é um projeto que vai direcionar informação para a sociedade. Eu quero agradecer a participação de todos e de todas que estão aí assistindo a nossa live. É uma oportunidade da gente homenagear os aposentados, da gente refletir sobre a importância da Previdência Social, e eu quero deixar consignado que a ANACS, ela parabeniza, né, todos os servidores do INSS, aposentados e aposentadas, que contribuíram para que o INSS fosse, né, essa entidade, essa autarquia que presta esse relevante serviço para a sociedade. Então, quero deixar aqui o meu agradecimento, mais uma vez, ao presidente. Eu quero agradecer ao o embaixador, né, dos aposentados, o Sandro, o Milton do Antunes e o Felipe Brito, pelo convite e por essa campanha de Vidas Idosas Importam. Eu acho que todas as vidas importam, todas as vidas importam, mas as vidas de idosos são as vidas que estão sendo ceifadas aí pela Covid-19. 73% dos óbitos independente da Covid em função de quê? Em função da Covid, do grupo de idosos. Então, daí a nossa reflexão, né, e daí a importância de dizer que vidas idosas importam. Muito obrigado e um bom domingo e um feliz Dia do Aposentado para todos. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Fiquem com Deus, tá? Obrigado, presidente. Já vamos ajeitar outra live aí que já até me posicionou aqui. A gente tem muito o que falar. Obrigado, gente. Obrigado, presidente. Quer mais dar Obrigado, gente. Apenas, mais uma vez, parabenizar todos, especialmente os aposentados e pensionistas, os servidores do INSS, que nós estamos fazendo um trabalho e acreditamos que vamos comemorar 99 anos da Previdência, já tendo o servidor do INSS como carreira típica de Estado. Esse é um compromisso nosso. Muito obrigado. Temos muito o que falar. Vamos marcar uma nova live muito em breve. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado, presidente. Deus. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.